Tá. Só um Então, minuto. nós vamos falar, então, gente, sobre córneas, tratamento refrativo em córneas irregulares. Então, esse é o primeiro caso. É, quem que vai falar para nós sobre esse caso? Arnaldo, Isso, vamos convidar o seleciona doutor alguém aí. Rafael Salinas para iniciar os trabalhos aí. Faça favor. Então, Rafael, fique à vontade aí. Ô, gente, eu gostaria que a gente pudesse se ater aos dados mais importantes, porque eu tenho uma quantidade muito grande, é muito comum isso na nossa prática. Se a gente for objetivo na apresentação, a gente vai conseguir ver o maior número de casos, tá bom? Então vamos lá, Rafael. Paciente sexo feminino, 25 anos, médica, 2011, veio avaliar lente de contato. Ceratometria normal nos dois olhos. 2014, piora da visão com a lente de contato, né? Isso. Reposição das lentes rígidas gás permeáveis. Refração estática de menos 7,5 AO. A ceratometria se mantinha boa. Visão de 1 com 7,5. 2018, retornou novamente, piora da visão com a lente de contato. Refração de menos 6 e menos 6. E fez, aí foi solicitado mapeamento de retina, Estava neurofoto, normal. tudo normal, ok? Fez Fez vários vários controles controles de durante esse contato. período, aí até que ela começou a ter tanto problema com lente de contato que ela optou pela cirurgia. Você vê que eu acompanhei a paciente. Enquanto ela queria lente de contato, gente, eu atendi a expectativa dela. Fui colocando lente de contato. Ultimamente que ela começou a ter alguma intolerância, perda de motivação, que quis falar em cirurgia, aí nós então fomos avaliar essa possibilidade. Então vamos lá. Janeiro de 2021, voltou para avaliação de refrativa, usando as lentes de contato regularmente. Trabalho em hospital, preocupação com infecção. Ainda menos 7,5 no olho direito, mas a acuidade visual de 0,8. Menos 7 no olho esquerdo, acuidade de 0,9. NEC normal, paquimetria córnea espessa, 609, 610. Topografia, uma córnea bem irregular, com uma simetria inferior. No olho esquerdo tem um estipo inferior. Só que essa paciente estava em uso de lente rígida ou já tinha Sim. feito uma pausa por um tempo? É, bom, essa informação eu não tenho. Eu não me lembro disso, sabe? Mas Uhum. você falou isso exatamente pela necessidade de suspender o uso da lente, que isso poderia ser o Orpad, né? Pode usar ele. Com Perfeito, certeza. Rafael. A gente tem que sempre olhar essa possibilidade. Nunca opere uma córnea que esteja irregular pelo uso de lente, porque você pode ter uma surpresa refracional no pós-operatório. Então, Perfeito. considerando que ela não esteja usando lente de contato, essa é a córnea dela, essa irregularidade, você sugeriria o que para essa paciente? Ela perdeu a motivação de usar lente de contato. Tem que fazer um petacam para a gente avaliar um pouquinho melhor. Então, vamos ver aqui. Primeira coisa que você falou: suspender os da lente de contato, repetir a Repetir a topografia. Bom, 15 dias após a suspender os da lente de contato, observe como é que está a topografia. O que, que você acha? Bom, o olho esquerdo já dá para ver que é um bow tie, pelo menos. Melhorou a irregularidade. O olho direito ainda um pouco irregular, mas melhor em relação ao padrão anterior. Eu ainda Certo. assim pediria um pentacam para ela, Você vê por conta alguma suspeita nessa topografia aí? dessa assimetria inferior, É. mais curta, Aparentemente, a anteriormente. gente tem também uma perda de ortogonalidade, você concorda? Olha aqui, Hum, né? é, Mas esse realmente é direito uma córnea é menos padrão. irregular. Sim. Ah, mas de toda forma, então, é, você observe que tem, apesar dela ser a refração esférica, ela tem um cilindro, o hora de usar lente de contato teve até um aumento do astigmatismo, né? Um eixo Uhum. aparentemente não ortogonal, uma leve assimetria inferior, mas você observa que os índices todos normais. E como eu já falei com vocês, esse topógrafo, aí, o Medimonte, ele é muito sensível, mas é pouco específico. Quando ele tem alteração, qualquer alteração, ele dá sinais amarelos ou vermelhos. Quando ele é todo verde, dificilmente é uma córnea
com ceratocone. Mas então, você tem razão. Uma córnea irregular, é importante a gente pedir um pentacam para a gente ver se essa irregularidade não é um cone suspeito aí. Alguma alteração nessa topografia do mapa axial? Não chega a ser uma quebra de eixo, não. Só inferiormente ali que perde um pouquinho a ortogonalidade. Perfeito. Olha os índices, Yes. A córnea é bem espessa, mas está normal ali. todas normais. Todos Todos os índices normais, né? normais também, o KISA, o Yessen, a diferença dos 3 milímetros em relação ao centro, né? Menor que Sim. 1,4. Observe o Belinha Ambrósio. Todos os Lembrou? índices muito normais, né? Sim. Olha o olho esquerdo. O olho esquerdo é mais normal ainda, já deixa um pouco menos de dúvida os índices. Uhum. Aqui o Fica KISA, o bem ISA, todos os índices menos. normais. Aham, Belinha Ambrósio. também. Lembrando que a gente deve olhar a elevação posterior, gente, nos 3 milímetros inferiores ao centro da córnea. Tá certo? Aqui o Belinha Ambrosio, Beto, tudo normal, o arco máximo. Então, aí eu pergunto, considerando esse pentacam, considerando essa topografia, considerando que o paciente suspendeu o uso da lente de contato, qual que seria a solução para esse paciente, Rafael? Olha, ela poderia fazer tanto PRK como LASIK. E tem informação aí de que a paciente é médica plantonista, então tem que ver quanto que ela está disposta a ficar ali em recuperação do pós-operatório. Quanto tempo que ela pode ficar sem trabalhar. Perfeito. A paciente que realmente você tem razão. Eu faria tanto o PRK quanto o LASIK. Explicaria para o paciente as vantagens de cada técnica, mas teria algum assim, algum detalhe nesse tratamento que você deveria considerar? Então, como tem um pouco dessa simetria inferior, a gente poderia fazer o contora, topoguiado. Vamos ver o que é que foi feito, então. Bom, foi feito para mim um mapeamento de retina, paciente liberado, sempre lembrar de fazer o mapeamento de retina. Você observa que tem aqui, né, apesar de ser uma topografia, um pentacam normal, um eixo oblíquo, né? A gente sempre deve Sim, valorizar isso, um eixo oblíquo. E observe que a refração é esférica e a ceratometria, ela não é esférica, ela tem um cilindro significativo. Quando foi feito suspendendo o uso da lente, você observa que aumentou o cilindro da topografia e apareceu o cilindro refracional, coisa que não tinha lá atrás. Observe como que a lente interfere não só no padrão da córnea, mas também com a refração. Se você faz um tratamento para essa metropia, e o paciente tem essa metropia, evidentemente, que o resultado não será bom, com tá? certeza. Bom, então você faria o quê nessa paciente? Um PRK ou um LASIK topoguiado? É um PRK topoguiado, se ela tivesse disposta a ficar uns dias de repouso. Tá. O que você leva em consideração para você indicar uma cirurgia topoguiada, rapaz? Olha, um astigmatismo irregular é um dos fatores que eu levo em consideração. O que Essa, mais? essa simetria inferior dela aí que eu pensei mais no topoguiado por conta disso, para ter O uma que mais você ablação leva em perfeita. consideração? Bom, tem a questão do exame que tem que ser repetido e confirmado ali 8 vezes no aparelho, então tem que ver se consegue fazer isso. Bom, você tem que ver também o seguinte: você tem que lembrar que você fazendo um tratamento topoguiado, essa corda vai ficar praticamente esférica. Esse é o objetivo do tratamento topoguiado. Então, Uhum. você tem que ver se a quantidade de cilindro ele está, da refracional, está na topografia. E E se se o o eixo bate. eixo é compatível com o eixo da refração. Aqui é É, 140 e pouco, aqui 140, aqui 140, 36, aqui 30.
Ou seja, Verdade. se você tem um eixo que é compatível e a quantidade de astigmatismo compatível, então é uma boa indicação para a cirurgia topoguiada. Bom, Perfeito. então, considerando que o Pentacam deu normal, então a gente pode considerar essa possibilidade, já que existe uma compatibilidade entre o astigmatismo topográfico e o astigmatismo refracional. Essa é a melhor indicação para uma cirurgia topoguiada. A gente tem que tomar muito cuidado. Se esse paciente, por exemplo, tem um cilindro alto na topografia e a refração não tem cilindro, você não pode fazer topoguiada, porque você vai tratar um cilindro na córnea que está sendo compensado pelos cristalinos, e você vai induzir um astigmatismo, vai manifestar o astigmatismo cristaliniano. Isso vai ser um tratamento difícil de solução. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E topo guiado é muito eficiente, mas exatamente por ser muito eficiente, ele tem que ser muito bem indicado. Doutor, deixa eu Aí fazer uma está, pergunta. deve. Nesse caso aí, como ela tinha. O cilindro não era tão alto, mas ela tinha uma miopia mais alta. E pensando nesse topoguiado, não teria necessidade de fazer o Corvis, não? Bom, o Corvis é Necessidade, assim, sempre, não, né? Corvis sempre é uma ferramenta a mais. Agora, a gente deve fazer exames quando esses exames podem trazer alguma, a gente tem alguma dúvida. Você fez uma topografia, ela se tornou compatível com a refração. Não é compatível com o ceratocone. Você fez um pentacam, também não é compatível com o ceratocone. Tem uma boa idade, tem uma córnea espessa. Eu não vejo assim uma necessidade absoluta. Não teria nada de errado fazer um Corvis. É, Mas, considerando o conjunto das informações que a gente tem, eu considerei que era suficiente para a gente fazer um PRK. Tá certo? certo, Aqui está obrigada. o planejamento que foi feito, baseado na refração atual, não naquela que ela trouxe, mas naquela que nós fizemos após a suspensão do uso da lente de contato. Aqui estão os relatórios lá do laser, né? Aqui observe que os mapas do Wavelight foram correspondentes à topografia e foram também consistentes, ou seja, a gente teve uma reprodutibilidade de resultado. Quando você tem córneas muito irregulares, às vezes você não consegue essa reprodutibilidade do Wavelight, lá do topógrafo, né? Então você não deve fazer a topoguiada. Então você observa aqui um mapa, aqui os segundos, veio com uma correspondência muito grande. Bom, e como é que vocês acham que deve ficar Rafael, a topografia após o PRK topo guiado? A topo provavelmente vai ficar esférica. Olha que maravilha, É. né? Então é isso que a gente espera. Você tratou praticamente todo o astigmatismo na córnea. Se você não tivesse o astigmatismo refracional não fosse compatível com o astigmatismo corneano, você imagina, se essa córnea, se esse paciente tivesse um astigmatismo interno, você teria uma córnea esférica e esse paciente muito insatisfeito. Então, tem que tomar muito cuidado com o tratamento do Contora. É muito bom, muito eficiente, mas a gente tem que tomar cuidado na indicação. O que é que nós aprendemos nesse caso aí? Nossa missão é atender a expectativa do paciente durante muitos anos, isolamento de contato sem queixas. Nunca indiquei refrativa, enquanto ela queria só lente. Quando o paciente manifesta interesse pela cirurgia refrativa, devemos avaliar se poderíamos atender a sua expectativa. Todos os míopes, em especial os automíopes, devem ser avaliados preventivamente pelo retinólogo. Uma topografia com assimetria é sempre um desafio, principal fator de risco de ectasia. Fatores como profundidade de ablação, idade, paquimetria e perfil do paciente são determinantes para se fazer o tratamento. O Pentacam foi decisivo na indicação do procedimento. O tratamento topoguiado deve ser considerado como primeira opção nos casos de altos astigmatismos, assimetrias associadas ou não ao astigmatismo. Porque você não precisa ter astigmatismo. Se você tiver uma córnea assimétrica e
evidentemente que não seja ceratocone, mesmo sem um cilindro alto, você vai ter uma qualidade de visão melhor se você fizer um tratamento topoguiado, porque você vai melhorar aquela irregularidade topográfica. O tratamento está contraindicado se não for possível a captura consistente das imagens pelo Wave Light. Em córneas muito irregulares, pós-PRK, transplante, dificilmente teremos imagens reprodutíveis para o topo guiado. Apesar de não ter uma taxa de laser maior para ser realizado, o procedimento pode ter um valor adicional em função do custo do equipamento. Maior trabalho, conhecimento e benefício ao paciente. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Então, nós vimos um caso de córnea irregular, onde o tratamento foi um PRK topoguiado. Alguma pergunta, alguma informação não ficou clara para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta ou comentário? Reinaldo, antes da gente passar para o próximo caso, só lembrar o seguinte: tratamento topoguiado ele é uma ótima opção em córneas irregulares não associados a ceratocone. Se esse paciente tivesse um diagnóstico de ceratocone mesmo, incipiente, o tratamento topoguiado não seria indicado aí. E o PRK também foi muito bem indicado pelo fato de ser uma paciente jovem, com alta miopia e com um astigmatismo assimétrico, ou seja, é muito mais prudente se fazer um PRK topoguiado nesse caso do que um LASIK topoguiado. Doutor Lembrando que o Cláudio Cury. PRK, né, só fazendo uma observação, o tratamento Aham, PRK topoguiado, ele é off-label. Os é, protocolos do fabricante fizeram para o estudos LASIK. para o LASIK topoguiado. Mas a própria Alcon, na sua apresentação no tratamento topoguiado, É, eles falam que realmente foi indicado para o LASIK, mas pode ser realizado também com PRK com ótimos resultados. Mas bem lembrado, realmente o tratamento topoguiado, a primeira opção seria o LASIK e o LASIK com fento segundo, não seria nem o LASIK com lâmina. Doutor Cláudio Cury está online. Boa noite, Cláudio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? boa noite, Cláudio. Tudo jóia. Mas sem comentários. Muito bem. Alguém quer fazer. Ok. Arnaldo, ou alguém quer fazer algum comentário aí? Eu acho que está bom, Renan. Vamos para o segundo caso, então. Vamos convidar a Ok, doutora Ana Luísa para apresentar esse segundo caso, por favor. ok. Então, é, deixa eu ver aqui agora. 293. 3. Então vamos lá, então. Apareceu aí? Perfeito? Vamos em Esse- frente. Então vamos lá, Luiz. Vamos. Então, paciente masculino, 18 anos, primeira consulta. Irmã tem ceratocone. Relata herpes em olho direito há 2 anos e refere sequela visual. Coceira ocular importante. Então, o paciente já teve asma, nega alergias, nega cirurgias ou outros problemas oftalmológicos, acuidade visual 0,2, 0,3 sem correção. Então, refração dinâmica plano, menos 3,5 a 20, chega a 0,4. E no olho esquerdo, o que que é isso aí? O esquerdo Não não melhora. melhora Ah, com tá. correção. Não melhora com correção. 0,4 também. Então, na bio, tem um leucoma cicatricial central leve em ambos os olhos e retina o disco 0,6 aorta. Então, no mais baixa, é conduta. Então, observa, Foi, paciente de foi, 18 anos, gente, 0,4 de visão. É uma uhum, situação desafiadora. O paciente que tem toda uma vida pela frente, uma baixa de visão significativa, né? sim. Essa Temos topo que também a ajudar esse gente. paciente, de alguma forma. O que nós podemos fazer, Maria? Então, aí, eu vi que você colocou, solicitou o Pentacan, né? Mas eu acho que dá pra fazer um teste com uma lente de contato também, né, doutor? Só pra ver o potencial de visão também. E repetir também essa topo depois.
se a superfície não tiver mais nada, porque também tem essa irregularidade na córnea, né? A topografia dele. O esquerdo, pior ainda, né? Que leva a gente a pensar no cone. O que você sugeriria para esse paciente? Então, eu vi que você colocou, né? Pratanol colírio por conta de alergia e pediu o Pentacan. Eu pediria o Pentacan e tentaria olhar também teste com a lente de contato rígida para a gente ver potencial de visão. Perfeito. Então, a gente primeiro tem que afastar, porque nem, gente, um paciente com ceratocone, ele não está vacinado contra herpes. Ele pode ter Uhum, ceratocone e herpes, certo? Então, o fato de ter uma sequela do herpes, nada impede que ele tenha um ceratocone. E ele tem uma córnea realmente bastante suspeita, né? Embora uma sim. baixa ceratometria, mas a gente tem que afastar essa possibilidade. Então, está aí o Pentacan. O que é que você acha, então? Uhum. Vamos fazer o que com esse Vamos ver. paciente? Será que é um ceratocone? Ó, olho direito, ele é um bow tie um pouco irregular, assimétrico, né? Paquimetria dele também, realmente é a PAC mais baixa que a gente vê. No olho esquerdo, agora o olho esquerdo tem um padrão bem irregular nesse pentacam dele, né? A gente vê que aqui agora já não é um padrão de ceratocone. A gente É, tem que ver aqui, é uma área, essas áreas de aplanamento, eu expliquei para vocês o que é isso. mas ele tem Geralmente é cicatriz, né? opacidade, né? Então, Ele se tem tem uma cicatriz. opacidade aqui, então essa córnea ficou irregular. Uhum. Mas o que é que você acha que deveria fazer com esse paciente? Eu tentaria o teste com lente de contato, né? Lente de Agora, contato? ele tem uma irregularidade também por conta de cicatriz, provavelmente da herpes, né? Cicatriz central em ambos os olhos. Perfeito. Então, é um paciente que tem uma sequela, uma cicatriz corneana, uma córnea muito irregular, uma baixa de visão importante, não é ceratocone, a gente vê que pelo padrão do Pentacan aqui, não leva a gente a pensar em, em ceratocone. É uma córnea muito fina, né, 400 e qualquer coisa. Então, realmente, esses casos de opacidades centrais, muitas vezes a gente tem uma tem uma baixa de visão importante. O que eu faço aqui agora, hein? Acho que é só clicar no Eu acho que eu slide, não? toquei aqui no. Ué, hein? Acho que estava no quarto aí, nesse quarto. Não, pois é, deixa eu ver aqui. Tava nesse aqui, ó. Ah, tá, Isso. voltou. Então, a gente tendo uma opacidade central com uma córnea tão fina, realmente uma cirurgia fotoablativa é um risco, um paciente muito jovem, né? Então, Aham. e outra coisa, ele não tem refração, não aceita a refração. Você tirar nessa área central dele para tentar tirar a sua opacidade, provavelmente você vai induzir nele uma hipermetropia, mesmo fazendo só um PTK. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não atrapalhar mais a vida do paciente, tá certo? Então, realmente, depois que vimos que não é, estão as fotografias, observe o olho direito, tem realmente uma opacidade central, tanto no direito quanto aqui está no olho direito e aqui no olho esquerdo. Vê que é uma opacidade significativa, Uhum. né? Aqui, ó, o direito e o esquerdo. Então, provavelmente uma sequela do herpes, ele tem história de herpes. Então, você pensaria numa lente de contato. Eu tentaria fazer o teste de lente para ver como é que tá primeiro. Ok. Então, tá aí, realmente não tem ceratocone. Observe que essas cicatrizes interferem no padrão do Pentacan. Você não pode avaliar uma córnea doente, gente. O Pentacan vai estar todo alterado, mas isso não é ceratocone. Observa, curva de progressão e tudo, isso tudo é alterado. Esses dados, eles foram colhidos em córneas sem opacidades. Não são córneas, pode ser córneas doentes com ceratocone, mas não são córneas alteradas por algum tipo de cirurgia ou infecção. Essas coisas alteram a córnea e alteram os padrões
do Pentacan. É muito comum você ter um paciente que já operou, está ótimo, o Pentacan dele está todo alterado. Porque o Pentacan não foi feito para vocês avaliar córneas já operadas. Muito bem, você pode avaliar a progressão de uma suposta ectasia. Aí, para ele, é importante, principalmente avaliando a elevação posterior. Muito bem, então, realmente foi o que foi feito. Observa que coisa interessante. Coloquei nele um teste de lentes rígidas, gás permeável e asférico, eu dificilmente uso lentes esféricas, e observa que ele teve divisão. Nenhum tratamento daria a um paciente uma recuperação tão boa quanto uma lente de contato. Então, era uma córnea irregular, como nós estamos vendo, e a melhor alternativa você acertou em cheio. É uma lente de contato. Nesse caso, É... Bruno, você acha que Hã? talvez o colírio de losartana ajudaria alguma coisa? Veja bem, isso aqui nós estamos falando de 2013, né? Ah, 2013 não nem tinha. É, existia a losartana. Agora, aham. a losartana, o ideal é você tratar para lesões que estão, vamos dizer, em evolução, né? Lesões mais recentes. Eu não sei, já uma escara, uma cicatriz antiga, se a Tem 2 anos, né? losartana vai trazer benefício. Mas, de toda forma, é uma tentativa, não há contraindicação, não tem muita expectativa de melhora, mas, né? Uhum. Agora, se observa, eu falei com vocês que eu não geralmente não uso lentes esféricas. Eu já dou preferência às lentes asféricas, são mais confortáveis. E, no entanto, esse paciente, com 15 dias de uso, tinha um descentramento inferior em ambas as lentes. E eu optei por fazer um teste com uma lente esférica, uma XO esférica. E ficou muito menos descentrada e mais confortável. Surpreendentemente, então, eu fui contra aquilo que eu sempre falo, que eu uso muito lente asférica. Uso, então, uma lente esférica e o resultado foi muito bom. Muito bem. O que é que nós aprendemos nesse caso? Então, a intensidade da opacidade pode não refletir a incapacidade visual, backscattering. Já comentei isso com vocês, né? Às vezes, se Sim. olhar na lâmpada de feita, é uma velocidade importante, mas aquela frente de onda, ela reflete na opacidade, ela não se espalha para dentro do olho, causando o ofuscamento que leva à degradação do contraste. Considere um teste com lente de contato rígida antes de pensar em procedimentos invasivos. Há 2 anos, desde que teve o herpes ocular, esse paciente teve uma visão muito limitante, porque não apresentava melhora visual com óculos. Então, apesar de ter acompanhamento oftalmológico, nunca foi orientado para a possibilidade de reabilitação visual com lente de contato. Mesmo que o paciente tivesse uma acuidade visual boa com óculos, as lentes de contato deveriam ser testadas para melhorar a qualidade de visão. Um teste de sensibilidade ao contraste comprova isso. Então, áreas de aplanamento localizadas, então, topo ou depressão, são sugestivas de opacidades localizadas. Temos que afastar artefatos, cicatriz de pterígio ou alterações de superfície. Se um dia o paciente não quiser mais usar lente de contato, qual seria a solução? PTK ou TX lamelar? O que você acha? Eu acho que é para olhar isso direito, tem que fazer o OCT, né, de cama anterior, para a gente ver a profundidade. Agora, acho que se fizesse com uma cicatriz, não deve ser muito superficial, acho que talvez o PTK não ajudaria e ele tende a ficar hipermétrope, né, Edu? É, é uma coisa que é muito importante, é o seguinte, é sempre a gente responder aquilo que o paciente pergunta. Se o paciente está bem adaptado com lente de contato, não falou em transplante, você também não deve tocar nesse assunto. Se ele está com resolvido o problema, não aborde outras alternativas antes que exista uma necessidade para essa outra alternativa. Porque senão você cria no paciente uma expectativa de que um transplante vai ser melhor do que a lente. Você desestimula o paciente a usar lente de contato. E a lente de contato, sem dúvida, vai dar uma visão melhor nesses casos. Ok? Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? É um caso de córnea irregular e o tratamento foi lente de contato. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, antes de passar para o próximo caso, lembrar o seguinte: normalmente essas opacidades secundárias à ceratite por herpes
próprio tratamento com laser, a radiação ultravioleta, pode desencadear uma recidiva do quadro. Então, se realmente for necessário fazer uma ablação com XMLE, lembrar que a gente tem que fazer a profilaxia para não correr o risco de você ter uma nova ceratite por herpes aí no pós-operatório. Ok? Só Perfeito. isso. Cláudio, quer acrescentar mais alguma coisa, Cláudio? Eu só fiquei na dúvida, o paciente, ele, no final das contas, eu não vi o grau ali dele, ele é míope ou não? Na verdade, paciente, ele tinha uma baixa de visão pela irregularidade. Ele não tinha metropia. Ele não melhorava a visão dele com óculos. A Não era lente nem colocada possível. foi o quê? Oi? A lente colocada, qual foi o esférico da lente? Optimus Espera aí, XC. deixa eu voltar aqui. Não, o grau, Eu acho tá. que Não, ficou pois é, mais eu não lembro. três. Deixa eu abrir aqui de novo. Era positivo, mais três, eu acho. Eu não lembro. Porque, na verdade, aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, no lado esquerdo ele tinha um astigmatismo. No lado direito. No lado esquerdo ele não tinha melhora da visão com correção. A lente adaptada nele foi menos 1,5 menos meio. Ou seja, praticamente corrigindo só o menisco lacrimal. Então, ele é realmente um paciente próximo da hipermetropia. Eu perguntei isso porque eu fiquei raciocinando sobre o PTK, né, que causa uma discreta hipermetropia. Então, talvez compensasse. Você entendeu o meu raciocínio? Por que que eu fiquei na Entendi. dúvida do PTK? Se ele fosse levemente míope, o PTK poderia resolver duas coisas. Perfeito. Não era o caso, porque ele não tinha miopia, ele tinha um É. astigmatismo, provavelmente pela opacidade, pela irregularidade, não era uma metropia. Uhum, Então, se você tem uma opacidade, você não pode tratar isso como uma metropia. uhum, Então, se fosse o caso de fazer algum tratamento refrativo, seria um PTK, para tentar tirar a opacidade. Agora, esse paciente, como a gente viu na lente de contato, ele não tinha uma miopia significativa. Então, é possível que você fizesse o PTK e ele se tornasse hipermétrope. É um paciente jovem, talvez adaptasse bem, mas, sem dúvida, a melhor solução para ele, eu acredito que tenha sido a lente de contato. Se por acaso ele não viesse futuramente a adaptar com lente de contato, talvez a gente pudesse considerar nele um PTK para tentar melhorar essa opacidade e dar a ele a possibilidade de usar óculos. Ok? ok. E mesmo com a lente, o senhor preocupa, vamos dizer assim, de 0 a 10, qual que seria o nível de preocupação com o herpes e a recidiva do herpes pelo uso de lente de contato, por algum possível trauma friccional? Ou o senhor não preocupa? Não, o herpes é um vírus oportunista. Então, eu preocuparia muito mais se esse paciente tivesse alguma situação, por exemplo, um uso de corticoide importante, uma situação de estresse muito grande, muita exposição ao sol, essas coisas são mais passíveis de uma recrudescência de um caso de herpes que os lentes de contato. Eu não vejo esse problema. Eu não deixaria de indicar uma lente de contato para um paciente que já teve herpes. Agora, esse paciente deve ser orientado que herpes é uma doença que tem possibilidade de ter recidiva em qualquer época da vida, principalmente em situações de baixa imunidade. Ok, obrigado. Ok? Ótimo. Próximo agora é 185. Vamos lá. Outro caso de córnea irregular. Vamos convidar agora a doutora Maria Luísa para apresentar esse próximo Isso caso, por aqui também o favor. Arnaldo já esteve lá muitas vezes. Isso aqui é o Chaveni, lá no Vale do Loire. E aí, vamos lá então. 9 de outubro de 2023, paciente de 72 anos foi encaminhado por seu oftalmologista. História de RK, transplante penetrante, há mais de 30 anos, tinha alta miopia com -12. Reprovado no Detran 3 vezes, precisa muito dirigir. A correção atual
em olho direito é mais 3,5 com menos 3 a 10. Olho esquerdo mais 3,5, menos 3,5 a 70. A dinâmica mais 1,5 com menos 3 a 10, com 0,4 e com pinrolho 0,6 mal. O olho esquerdo mais 2,5 menos 3 a 75, 0,4 com pinrolho 0,5. O teste de lente de contato com a Smart Lens deslocamento da córnea em ambos os olhos? A lente Para, desloca da córnea. Ela não desloca. parava no olho. Smart Lens, gente, é uma lente muito interessante. É uma lente que ela tem um desenho para córneas irregulares. Ela tem duas curvaturas. E tem uma lente para essas. Porque você observa, aqui tem uma córnea que tem aqui no centro 35 e na periferia, que não foi aplanada, 40. Como é que você ablar com uma lente dessa? Se você puser uma lente esférica, vai dar uma bolha no centro ali, você não vai conseguir adaptar uma lente. Vai dar uma bolha e a visão vai ficar muito ruim. Então, essa lente ela não é uma Super, que também tem duas curvas. É uma lente que tem um desenho com várias curvas, não é igual a Super, que tem uma curvatura periférica igual para todos, sempre a mesma curvatura, na aba, na periferia da lente, e no centro que ela varia. Essa aqui ela varia tanto o centro quanto a periferia. Eu tentei essa lente, que ela é muito interessante para córneas irregulares, mas não parava, a córnea era muito irregular. Então, aí já, lente de contato, eu descartei a possibilidade. Visão, o paciente não tem visão suficiente para seguir a vida dele. Óculos não Então, resolve. E aí? na topografia, a gente percebe, devido a esse RK que ele fez, um aplanamento central em ambos os olhos, e o teste de lente a gente já descartou. Paciente tem 72 anos. Não dá para saber se ele tem alguma opacidade pela essa topografia. Acho que esse aplanamento é mais por causa da cirurgia realizada previamente, né? RK não dá opacidade na córnea. Ela Então, plana muito, mas não opacifica a córnea. Aham. E aí? Será que pensaria em fazer uma faco-refrativa? Pensar em uma lente intraocular? Alguém concorda com essa conduta? Alguém faria uma faco refrativa? Qual está sendo a Talvez espessura fosse, dessa córnea, Luísa. doutor Reinaldo? Ah, A espessura da córnea que ficou. provavelmente é uma espessura muito boa. Uhum. Nós vamos ver mais para frente aqui, não tem ainda, mas certamente é uma córnea boa. Lembrando só o Eu seguinte, acho que é uma Luísa, opção interessante. qual? A faca refrativa, já com Por quê? 72 anos, com esse astigmatismo, colocar uma lente tórica. Seria uma conduta muito ruim, tinha tudo para dar errado. Pois se esse paciente com pinhole, ele praticamente não melhora, qual que seria a vantagem de você tirar o cristalino desse paciente? O PBD está na córnea, não está no cristalino. Você vai tirar esse cristalino dele e vai continuar com uma visão muito ruim, mesmo corrigindo o grau. O problema dele é a Então, irregularidade da córnea, não é a ametropia. Se então não fosse a haveria sentido ametropia, essa extra focus também, né? como é que é? Então não teria sentido essa extra focus aí também. Não, mas extrafox é uma lente pinhole. Pois é, o pin, não melhorar o A lente pinhole, né? pinhole poderia melhorar alguma coisa a visão, mas também provavelmente seria frustrante, porque Uhum. mesmo com um pinhole, esse paciente não tinha visão muito boa. Ia de Se ele 0,4 tivesse para uma 0,6. catarata e você tivesse que fazer só um procedimento, aí eu concordaria em fazer, em colocar uma lente tórica mais uma extrafoco. Mas, considerando que ele não tem catarata, eu acredito que a faco refrativa vai ser altamente frustrante para o paciente e para o médico. Entendi. Faríamos o que então com esse paciente, gente? É,
Vamos solicitar exames complementares. O que é que você está precisando aí? Será que Gente, em Corvos... tem uma solução para esse paciente, tem que ser tentada. E, é- Mas assim, e se for para lente ontem. escleral, doutor? Não dá pra... Hã? Você Lente, tem... É lente de escleral. contato. Lente corneana, nós vimos que não dá certo. Não, é Coloquei uma escleral. lente altamente específica, testei várias curvaturas, nenhuma parou na córnea. Então, com É certeza, escleral. gente, É. é tentar uma lente escleral. Esse aqui é um caso excelente para uma lente escleral. Vamos ver lá o que aconteceu. Agora, não é Em... fácil adaptar, não, porque essa córnea é muito irregular. Tem que ser feito vários ajustes nessa córnea. Você observa que tive que aumentar o SAG, elevar a aba escleral flat em 3 níveis, tórica posterior, porque tinha compressão às 3 e 9 horas, elevação da aba escleral 3 níveis. Quer dizer, a lei tem que ser muito personalizada. Mas, você observa o seguinte, o paciente de 0,4 foi para 0,5. Olha que situação complicada. Será que justifica uma lente escleral para mudar de 0,4 para 0,5? E não vai ver muito benefício também, né? Não vai usar, não. Aí que tá. Quando a gente pensa só em acuidade visual, a gente pode parecer que é pouco. O 0,5 com uma lente de contato, ele te dá uma visão muito melhor do que uma 0,4 com óculos. Então, e lembrando que 0,5 é o mínimo necessário para que você possa renovar a CNH. E lembrar que esse paciente, a queixa dele principal era o seguinte, ó, reprovado 3 vezes no Detran, precisa muito dirigir. Então, foi colocado as lentes desse paciente, ele foi feito, a pedido dele, foi feita uma lente escleral com uma báscula. Geralmente, esses pacientes que já fizeram RK são pacientes que têm intolerância a óculos. Apesar de já estar com 72 anos, ele preferiu uma lente em báscula. Eu fiz uma báscula para ele, ele ficou muito satisfeito e ele usa um óculos com menos 2,5 na lente direita para dirigir. Como ele obteve 0,5 de visão, eu fiz um relatório para o Detran e esse paciente renovou a carteira. E é até interessante que o paciente precisava tanto dirigir, aqui está o padrão da lente, mostrando aqui as incisões, tá? Aqui mostrando as incisões, aqui mostrando o SAG, um SAG bastante satisfatório, aqui a lente bem adaptada, e observa que a esposa e o filho vieram para aprender a manusear as lentes esclerais, porque o paciente estava tendo dificuldade, mostrando como é que, quando você resolve um problema, você tem que, às vezes, orientar o paciente que tem os seus transtornos. Usar lente de contato escleral, gente, não é fácil, é um transtorno, é um trabalho, mas se não existe outra alternativa, você deve oferecer essa alternativa para o paciente. Então vamos lá, o que é que nós podemos aprender com esse caso? Então, um outro caso de córnea irregular, cuja solução para a necessidade do paciente foi uma lente escleral. Nosso objetivo deve ser atender a expectativa do paciente. Isso Nunca é, se... guardem sempre isso. Nosso objetivo não é fazer o paciente chegar a 20/20, não é o paciente, é atender a necessidade dele. Se ele está satisfeito com o 0,4, lá com óculos, deixa ele com o 0,4 com óculos, ponto, está resolvido o problema dele. Nunca se queixou de baixa acuidade visual. Veio a consulta para a solução do seu problema, renovar a CNH. O paciente foi orientado para a dificuldade do manuseio das lentes e a esposa estava solidária para ajudá-lo. As alterações miópicas da retina impediram uma boa visão, mas com as lentes esclerais conseguiu a acuidade visual mínima exigida no Detran. Orientei não dirigir à noite ou em estrada. O fato de ser idoso não faz do paciente uma pessoa sem objetivos. Ter se submetido a RK na juventude nos diz muito sobre o perfil do paciente, liberado para o exame do Detran. Então, na verdade, a melhora da visão não foi possível, uma melhora significativa,
Esse paciente tinha menos 12 quando ele operou há mais de 40 anos atrás. A retina dele realmente já tinha muitas degenerações miópicas, então isso fez com que não fosse possível uma melhora significativa. Porém, um 0,5 com lente de contato dá uma qualidade de visão muito melhor do que um 0,4 com óculos, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então, nós já vimos casos aí que nós usamos um PRK topoguiado, teve caso que nós usamos uma lente rígida gás permeável, e agora usamos uma lente escleral. Alguém quer fazer algum comentário? Eu gostaria de dar um relato de um caso que a gente atendeu hoje no ambulatório, Ótimo. referente a esse item número um aí, né? A gente hoje, por exemplo, hoje eu fico numa expectativa, eu deixo o ambulatório fluir, tenho o fellow, deixo eles organizarem e fazerem a conduta e eles me chamam. Aí no final das contas eu faço apanhado, se eles têm alguma dúvida, etc, etc. Ok. Esse caso específico foram um paciente com duas lentes esclerais, né, uma lente em cada olho, já veio com esse relato de ter feito testes anteriores com corneanas e não dá certo, então ele já vem para a lente escleral. Ok. No final das contas, a gente sempre tem que testar a binocularidade do paciente. Ele não estava vendo muita melhora. Que eu fiz? Tirei as lentes dele e comecei a conversar um pouco mais com ele, né? O que às vezes a gente na correria não faz, no dia a dia não faz, mas você acaba perdendo tempo ao invés de ganhar, quando você conversa bem com o paciente. Então, qual que era o trabalho dele? Ele é repositor num determinado centro de distribuição da Drogaria Araújo. Ele trabalha à noite. Depois que eu tirei as lentes de contato dele, que ele não estava muito animado, muito alegre, né, com a melhora, eu botei ele de novo para fazer a tabela de Snellen e ele enxergou 20/40. Com a lente de contato, ele estava enxergando 20/30. Eu falei assim, poxa, mas sem lente 20/40, com lente vai para 20/30 só? Então tem alguma coisa errada aí, mas não era nem só isso, não. O senhor tá, qual que é a sua atividade? Ele falou, explicou isso. O senhor trabalha como? Ele começou a perguntar como é que ele ia fazer para usar essa lente, se ele tinha que usar de dia ou de noite. Eu falei assim, por quê? Não, porque eu trabalho à noite. Ah, o senhor trabalha à noite, então o senhor pode usar à noite. Pois é, mas isso aqui vai fazer eu enxergar de perto? Então, para resumir, ele queria enxergar era de perto. Nós fizemos o teste com duas lentes, trocamos as 3 vezes, e o cara queria fazer um teste, ele queria era óculos ou algo que fizesse ele enxergar de perto, os códigos lá que ele tinha que fazer reposição, que ele fazia endereçamento dos produtos. Então, o erro começou lá na córnea, porque encaminhou para fazer um teste de lente de contato, porque tinha uma possibilidade de colocar anel nesse paciente também, e o cara queria só enxergar para perto. Pois é, aquela história que a gente sempre fala. A palavra que eu mais falo com vocês durante todo o tempo chama-se expectativa, atender à necessidade do paciente. Esse é o nosso objetivo. Então, você tem que entender o que é que o paciente precisa, porque você não tem esse paciente frustrado. Porque quem tem que estar satisfeito nessa história não é você, é o paciente. Ok? Muito bem. Alguém muito interessante no seu caso, Cláudio. É importante isso mesmo, atender a necessidade do paciente. Vamos lá. Quem quer fazer mais alguma pergunta sobre esse caso, vamos para frente. Reinaldo, então vamos chamar agora, eu acho que o doutor Rafael não está online, mas vamos chamar a doutora, vamos voltar para a doutora Ana Luísa. Bom, Arnaldo, eu estou sempre te chamando. Isso aqui foi lá na Espanha. Uma hora a gente vai fazer um passeio junto. Então vamos lá, então. Quem que vai falar agora? Sou Ana eu. Luísa, Ana Luísa, vamos lá. Então, paciente feminina, psicóloga, 27 anos. É um cliente lente de contato gelatinosa desde 2007 e relata alergia às lentes de contato gelatinosas. Em 2009, veio para avaliação da refrativa.
Então, de refração estática, menos 1,75, menos meio a 10, e menos 2, menos 0,75 a 175. Chega a 1 a 1. A PAC 522, 530. Tá, vamos ver aqui. Ela já veio para avaliar a cirurgia, né? Provavelmente essa topografia de cima, ela às vezes poderia estar com a lente de contato. Uhum. Essa de baixo que era sem a lente, né, doutor? Essa de baixo sem a lente. Aham. Então, quis abaixo. Chama atenção um pouco, e que a gente vê pela ceratometria um pouco mais elevado, né? 47,7 no olho direito É, e no olho esquerdo tá no limite 46, mas não tá é. tão ruim. A Mas gente considera, pelo índice de Rabinovich, 47, 47,2 é o máximo de curvatura que a gente deve considerar como não ceratocone. aham, Acima disso, a gente deve considerar fortemente a possibilidade de ser ceratocone. Então, tá. qual que seria a sua conduta? Eu pediria o Pentacam primeiro, antes de avaliar a cirurgia. 2009 estava aquela fase, né? Estava começando o Pentacam, não sei nem se tinha nesse caso aqui. É, pedi não, viu? Já foi pra cirurgia de uma Já fui vez? para cirurgia. Tá. Mas mesmo com esse, na ceratometria um pouquinho limite aí no olho direito? É, como eu te falo, como a gente já Mas também não comentou, tinha, né? Não tinha a a gente, Pentacam. em 2009, gente, antes da era Pentacam, a gente tinha muito menos receio de ectasia. A gente diria que a gente era mais arrojado. A partir do momento que vieram as complicações, e elas vieram depois de alguns anos, e depois também que veio o Pentacam, a gente começou a ficar mais cuidadoso. A gente então começou a selecionar melhor os casos. Porque no início, você deve se lembrar que não existia ectasia. Ectasia era uma complicação que apareceu depois que começou a ser feita a cirurgia refrativa. Então, era muito comum a gente operar casos suspeitos. A literatura era vasta, dizendo que ceratocones iniciais era seguro fazer um PRK. Isso aí não era. A literatura é muito vasta nessa área, certo? Então, Uhum. a gente fazia PRK, não fazia LASIK, mas PRK, quando eram ablações menos profundas, se fazia o PRK porque a literatura nos autorizava. Mas e aí, então, em 2010, como é que é? 2009, 2009 né? foi feito mais um em ambos os olhos, 0,7. Qual que você acha que deveria ser a conduta? Então, ela depois da cirurgia ficou com mais um, né? É, em ambos os olhos. Aí, vê se ela tem queixa, né? Se ela reclama É dessa de um mês. hipermetropia. Ah, não, um mês tem que esperar um pouquinho. Também um mês de Então, cirurgia tem que. a gente deve sempre tomar cuidado, gente, quando o paciente está numa fase de recuperação, de não ficar querendo fazer uma intervenção precoce, porque a recuperação da córnea no PRK ela é muito lenta. Se tiver uma ametropia significativa após um LASIK, você pode ter certeza que aquela ametropia não vai desaparecer. Mas pós-PRK, às vezes uma hipocorreção, ou desculpa, uma hipercorreção, ela pode melhorar com o tempo. Pois bem, então a conduta foi orientações tranquilizadoras, lubrificantes, controle periódico, e não dar alta para o paciente enquanto o paciente não estiver satisfeito. Bom, observe o que aconteceu 2 meses, quer dizer, 3 meses após a cirurgia. Uhum, mais 0,25 e Olha a mais meio. refração, como é que estava, mas olha a córnea. Tava um pouco irregular, né? Isso. Pouco? É. Mas ela tinha queixa, doutor? Porque se às vezes ela não tivesse queixa. Como é que é? Ela tinha queixa de visão ruim? Porque se a paciente também não tivesse queixa, não ia mexer, né? Nada assim. É uma córnea que realmente que assusta, né? A gente Uhum. olha essa córnea assim e fala assim, pelo amor de Deus, o que é isso? Mas tem umas coisas que chamam atenção. Olha a ceratometria. Olha o astigmatismo residual. Aparentemente está tudo bem, quer dizer, a topografia, embora tenha essa imagem de uma irregularidade muito grande. Eu te pergunto aí, qual que é o diagnóstico e qual a conduta que você teria nesse caso?
Então, é, de conduta, se ela não tivesse queixas, eu não mexeria, só iria acompanhar. Ainda mais que é um pouco recente a cirurgia, né? Deu Já três está com meses 3 meses. O que você acha que causou isso aqui? No direito menos, no esquerdo mais. de Três centramento, meses será? após o PRK. Ah, mas é 3 meses depois. Tinha alguma cicatriz, alguma Operou em coisa na outubro, linha? está em janeiro, dezembro, né? Não, operou em setembro e está em dezembro. O que é que você acha que pode ser a causa dessa irregularidade? Na bio tinha alguma coisa? Na biomicroscopia dela, não? Não, mas na topografia. É O que é que porque, você sugere? Essas áreas de aplanação, sugerindo aplanação. O pois é, não tinha cicatriz nem nada, né? que é que pode acontecer 3 meses após o PRK? Ah, Reis. O Reise, gente. Então, Uhum. agora, a área central está livre, esse paciente tinha um Reis, conduta. O paciente não tinha nenhum sintoma. Olha a sensibilidade ao contraste. Eu posso, com esse exame aqui, eu posso ter certeza que essa córnea irregular não está causando nenhum problema no paciente. Então, a orientação, controle periódico, evitar exposição ao sol, não é isso? Então, Aham. o que a gente tem que fazer num caso desse é simplesmente acompanhar e esperar essa córnea melhorar a regularidade em função da melhora do Reis. Então, é importante de saber se isso aqui é problema ou não é problema. Como é que nós vamos saber? Fazendo um exame de qualidade de visão. Porque só a acuidade visual, às vezes, não nos dá uma resposta definitiva. Tá certo? Muito Certo. bem. Então, é um caso onde uma córnea é irregular, o tratamento foi a observação. Então, nós já tratamos casos aqui com topo guiada, outros casos foram feitos com lente rígida, outros escleral, e agora foi simplesmente uma observação. E outra coisa, eu falo com o paciente também que, ó, eu quero te acompanhar por mais algum tempo, porque a sua cicatrização não está ideal. É muito importante você não tomar sol, porque o sol é o principal fator de risco para esse tipo de cicatrização irregular. Eu falo para ele que ele tem um problema, mas não fico valorizando o problema, já que esse problema não está trazendo nenhum impacto sobre a qualidade de visão dele. Então, o que é que nós aprendemos com esse caso, Ian? Então, o tratamento a laser, uma cirurgia, pode complicar. Quanto mais simples, maior a expectativa de sucesso. O objetivo do tratamento refrativo é restabelecer uma visão com qualidade, sem ou com a menor dependência do óculos possível. O processo de cicatrização no PRK é lento e individual. A melhora da qualidade visual é progressiva. Fundamental deixar isso claro aos pacientes para evitar a ansiedade. Seja intransigente com a proteção ultravioleta. A presença de haze, mesmo leve, pode alterar a topografia. E o teste de sensibilidade ao contraste avalia o impacto do haze na qualidade visual. Então, a superfície ocular poderá ter sinais de olho seco até 1 ano de pós-op, alterando a sensibilidade ao contraste. Não fale em grau residual, você está em processo de cicatrização e o resultado final ainda não foi obtido. Se tiver uma metropia residual importante, que é raro, faça um estudo detalhado antes de pensar em reaplicação. Erro na medição da refração, espaço de acomodação, erro de digitação ou troca de prontuário, ectasia ou Raise. Então, a topografia é um exame complementar que pode não ter significado clínico. O objetivo é alcançar a expectativa visual do paciente. Cuidado com o que você fala com o paciente. Ele não tem como avaliar a importância da informação. Lembre-se, se você não passar segurança ao paciente, ele irá procurar outra opinião. Muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Cláudio, Arnaldo, colegas? Reinaldo, nada a acrescentar aí, acho que está muito bem esclarecido. Vamos para o próximo? Bom, vamos para o próximo, então. Então, vamos É, voltar aí para a doutora Ana Luísa. Então, vamos lá. Ana Luísa que falou agora é Maria Luísa. É Maria Luísa, quer dizer. Aqui a Praça da Paz Celestial, onde teve aquele conflito lá da ditadura da China, né? Vocês se lembram daquele
rapaz que enfrentou os tanques, isso ficou emblemático lá na praça, aqui a cidade proibida, e continuou tudo do mesmo jeito. Então vamos ver aqui. Vamos lá, Maria Luísa. Paciente sexo masculino, 14 anos, em março de 2010, veio para a rotina, com queixa de prurido ocular. A refração estática era menos meio com a acuidade visual de 1 e menos 0,75 com a acuidade visual de 1. Na bio, tinha uma conjuntivite papilar gigante e teve como conduta o controle da alergia com Zatidem e mais cuidados. Em abril de 2012, ou seja, 2 anos depois, com 16 anos, continua com a queixa de prurido e secreção ocular e a acuidade visual com aumento da miopia. Passou para -1 e no olho direito e o lado esquerdo para 1,25, ou seja, um aumento de meio grau, com a acuidade visual de 1. E a bio continua com a conjuntivite papilar gigante. Como conduta, é, eu acho que principalmente temos que encaminhar para o alergista, porque está tendo esta conjuntivite papilar gigante. É, atualizar os óculos, porque a queixa ele vai para o exame de rotina. Teve um aumento em 2 anos apenas de meio grau em cada olho. Não acho que é progressão da miopia para a gente entrar em atropina, não. Essa seria a minha conduta. Então você atualizaria os óculos e encaminharia para alergista. Isso. Tá. Muito bem. Concordo. Vamos atualizar os óculos, mas vamos fazer também uma topografia, né? Afinal de Ok. contas, um paciente com muita alergia, que está tendo uma progressão da miopia. Vamos fazer uma topografia. Olha o que aconteceu. Calma aí. Tá bom. Essa topografia é de 2013, em agosto, quando ele tinha 16 anos, teve a piora da visão e não queixou prurido ocular. A acuidade visual em olho direito manteve em 1, mas teve um aumento da miopia novamente de meio grau e surgiu um astigmatismo a 20 graus. E no lado esquerdo, teve uma progressão mais significativa de 1 grau e um astigmatismo de -4 a 140 e continuo com a bio de conjuntivite papilar gigante. Na topografia, a gente percebe um aumento de ceratométricos, tem principalmente no lado esquerdo, uma perda da ortogonalidade, né? Com uma simetria inferior aí. Uhum. O Kisa não tem o valor do lado direito, e no lado esquerdo, 85,49. É o que eu estou Como é vendo. que é? O Kisa, no lado direito, tá um tracinho, no lado esquerdo, 85,40. Direito, não mediu. E no esquerdo, 85. Uhum. Então, tem uma topografia sugestiva de cone aí. Sugestiva? Não, é cone. Um Valor. ceratocone evidente, né? É um Aham. cone até meio que central, Claro, aham. né? Aqueles cones que às vezes eles aparecem inicialmente, não trazem nenhuma repercussão na visão, né? Chamados É porque cones é central, truncados. né? Uhum. Bom, então você observe, gente, o que eu quero colocar para vocês? Paciente jovem que está havendo progressão da miopia, tome muito cuidado. Isso aqui não é progressão da miopia, isso aqui é progressão do ceratocone. Ou Uhum. seja, aos 14 anos já devia ter sido pedido uma topografia dele. Certamente ele já tinha um ceratocone. E observe que com 16 anos a visão estava muito boa. Olha o que aconteceu em 1 ano e 4 meses. Uma piora absurda do olho esquerdo, embora o direito continuasse pouco alterado. E é muito comum, quando você tem uma alteração só de um olho, muitas vezes passa despercebido. Então, qual que seria a sua conduta, Maria?
Então, para a gente indicar a crosslink, a gente tem alguns critérios, né? A gente só tem um valor de topografia, então a gente não avalia a progressão na topografia, mas a gente tem uma queda aí da acuidade visual maior que 2 linhas. Então, eu indicaria um, um cross, um crosslink não do lado direito, indicaria um crosslink no lado esquerdo. E até mesmo um anel neste olho, tipo uma conduta combinada, crosslink e anel do lado esquerdo. Todo E, mundo concorda com a e, Maria Luísa? e outra coisa também, avaliaria a adaptação de contato de lente agora também, para ver se melhoraria essa acuidade visual. Alguém está de acordo ou contra, ou não concorda com a Maria Luísa? Queria a opinião de vocês aí. Eu não sei se eu indicaria de cara o crosslink, doutor, porque não tem uma outra topo também de controle, né? Diga uma coisa, um Até- paciente que tem de visão, um Aham. ano depois ele aparece com um cilindro de -4, com 0,3 de visão. Vocês precisam de topografia para poder afirmar que está havendo uma progressão desse ceratocone? Provavelmente progressão tem, mas você já indica de cara, assim, na primeira consulta? Crosslink Eu não estou falando com esse paciente da primeira consulta, essa aqui é a terceira consulta dele. dele. Ah, tá. E Ela outra diz coisa, primeira eu consulta pergunto de a topo, vocês, mas tem indicação de crosslink esse paciente? Tem indicação de anel? Tem indicação de lente de contato? O que vocês acham? Acho que sim, esse olho esquerdo que tá piorando, tá progredindo, e a visão dele tá Pois piorando. é, mas vamos fazer o quê? O que é que nós vamos fazer? Lente de contato, crosslink ou anel? Ou trocar o óculos? não, o óculos não tá tendo, não teve ganho da visão, manteve 0,3, né? Hum. Então, acho que a lente vai corrigir essa irregularidade corneando do lado esquerdo. Então, vai melhorar a visão. Mas isso é muito comum, sabe? E é um dos erros mais comuns que nós cometemos com esses jovens, que a gente chama de perda de oportunidade. Hum, Você adaptar a lente de contato a um paciente que tem uma conjuntivite papilar gigante, que a gente tem uma evolução evidente do ceratocone, é você perder a oportunidade de tratar esse paciente antes que ele piore, que evolua mais ainda esse ceratocone. uhum. Tudo que você não deve fazer num paciente desse é colocar uma lente de contato. Mas eu não Você vai poderia. aumentar o prurido, você vai aumentar o trauma sobre a córnea, você vai fazer com que esse ceratocone progrida mais ainda. Entendi, não Então, o posso que você fazer tem que conduta fazer, o que é? combinada, não, doutor Reinaldo? Como é que é? Conduta combinada, por exemplo, eu faço um procedimento para evitar progressão, mais melhora da acuidade visual. Bom, isso aí é uma conduta que é meio controvertida. Não é a minha conduta, mas é a conduta, por exemplo, do Marconi Santiago. Ele pega um paciente desse, ele faz o crosslink. Depois ele coloca o anel. Essa é a conduta dele. Qual que é a minha conduta? A minha conduta é colocar o anel. Por quê? Numa boa parte dos pacientes, o anel estabiliza o ceratocone, principalmente em adultos. Aqui nós estamos falando de criança. E vamos acompanhar de perto. Se houver evolução, aí sim eu faria o crosslink após o anel. Por que você não pensa em vez de anel? Porque, por exemplo, não sei a sua prática como que é, mas lá onde que eu estou fazendo a adaptação teste de lente, é tão mais difícil adaptar uma lente em cima de um anel. Eu pensaria em fazer o crosslink, que é um método também de progressão, e adaptaria a lente em vez do Veja bem, anel. esse paciente, ele já tem Vai uma que visão de. melhora. Veja bem, todo paciente ceratocone, você deve tentar o máximo possível que ele fique independente de lente. Se você conseguir melhorar a visão dele com o anel e conseguir reabilitar a visão dele depois do anel com óculos, é o melhor dos mundos.
Esses pacientes, gente, pacientes alérgicos, pacientes que já têm uma doença, se você conseguir evitar o uso de lente, é muito melhor para eles. Eles vão preferir. Você fala assim, mas depois de adaptar a lente depois do anel, é mais difícil. É verdade. É possível? É. Mas tem razão, é verdade. Mas eu sei que com o anel, eu tenho a possibilidade de dar ele uma visão boa com óculos. E não Sim. ter que usar a lente, que é mais um trauma sobre aquele epitélio, aumentando o risco de prurido e de maior progressão do ceratocone. Então, eu considero que eu primeiro coloco o anel, porque eu sei que eu vou melhorar a qualidade visual desse paciente, vou completar a reabilitação visual com óculos, e se por acaso, vou acompanhar de perto, houver uma progressão adicional do ceratocone, eu vou então fazer o crosslink depois de já ter colocado o anel. É. Último Arnaldo, qual caso, que é a você sua pensaria em conduta aí? adaptação de lente por causa da conjuntivite papilar, né? Essa é a E questão que outra poderia coisa, Reinaldo, você rolar. colocar uma lente de contato, um paciente com conjuntivite papiliar gigante, tem tudo para esse É, paciente não se adaptar bem com essa lente e por causa das piorar papilas. ainda mais o trauma Uhum. coçando o olho. Uhum. Reinaldo, eu concordo 100% com você. A indicação de lente de contato, aí seja lente rígida ou gelatinosa, está totalmente contraindicada, até porque vai piorar muito a atopia, o prurido e certamente ele vai coçar mais o olho e vai piorar mais o ceratocone. Esse é um caso clássico de uma ótima indicação para implante de um anel no olho esquerdo e o crosslink no olho direito. Só o fato da ectasia ter evoluído bastante no olho esquerdo já é uma ótima indicação para o crosslink no olho direito, uma vez que ele ainda tem uma qualidade de visão boa. Agora, realmente, crosslink num paciente que tem visão 0,3 é perder tempo, tem que colocar o anel mesmo, que vai reabilitar a visão e estabilizar o ceratocone. Agora, lembrar o seguinte: esse paciente ele precisa, quando a gente faz um diagnóstico de ceratocone, a primeira coisa é tratar agressivamente a conjuntivite alérgica, porque, mesmo com anel, se ele eventualmente continuar coçando os olhos, a tendência é essa ectasia progredir, coisa que nós não queremos. Então é Perfeito. isso, ó. Ô, Cláudio, você quer Reinaldo. fazer algum Ah, comentário? Sim, é, eu com certeza optaria pelo anel no olho esquerdo, né? Sem sombra de dúvida nenhuma. Até porque o crosslinking, é, você precisa de ter uma janela de oportunidade de boa acuidade visual também, né? Óbvio que se ele estiver ainda progredindo com o anel, você tem que lançar a mão do recurso que existe. O próximo recurso que existe é o crosslink. Agora, eu sinceramente não é contestando nem indo contra, é não sabendo e não tendo ainda uma opinião formada do crosslink nesse olho direito, porque ele tinha lá uma miopia de -1, foi para -1,5, com meio de astigmatismo. Eu teria um certo receio num primeiro momento, por falta de experiência própria, de já fazer um crosslink. Talvez eu acompanhasse ele mais de perto para ver essa evolução, se evoluiu mais um pouquinho, aí sim eu faria o crosslink. Só essa Perfeito, Cláudio. falta de É, experiência mesmo, tá? Não é não é perfeito, não, contestando. mas essa também é a minha conduta. Porque o fato de ter evoluído num olho não significa que o outro vai evoluir. Paciente com a visão de um, a gente sabe que o crosslink vai gerar o raise bom lá do Telsider, e isso pode ter perda de linha de visão. Então é meio complicado você pegar um paciente que tem uma visão ainda muito boa e você fazer um procedimento que pode piorar a visão. Então, eu observaria mais, mas muito de perto, talvez aí de 4 em 4 meses, para poder ver. Qualquer piora na topografia do olho direito, eu programaria, então, o crosslink no direito. Então, vamos ver o que foi feito. Ô, Eu doutor acho que então Reinaldo, foi. Pois não? e só um comentário que é bem provável que deve acontecer aí, se eu confirmo ou não, doutor Arnaldo também, que põe um anel nesse olho esquerdo, às vezes ele vai para 0,6, seja, ele melhorou o dobro, né? Vai para o Perfeito. 0,7, ele vai achar que não ficou bom. Na verdade, é o seguinte: eu sempre coloco o anel, eu não falo que o anel é refrativo.
Eu não Sim, tenho mas essa percepção. Eu falo para o paciente, ó, o objetivo principal do anel é não deixar o seu serotonina evoluir. Então, é frequente a gente ter uma melhora da visão, mas o objetivo principal não é a melhora da visão, é a estabilização da sua doença. Então, eu coloco para o paciente dessa forma. Então, tudo que vier de ganho de visão é lucro. Eu não estou prometendo nada. Eu estou dizendo para ele que se não colocar o anel, essa córnea pode evoluir, inclusive, para transplante. Muito bem. Então, eu acho que é consenso. Então, foi feito, então, um anel. Esse aqui é um astigmatismo, é um ceratocônia, um cônio astigmático. Foram feitos 2 segmentos de anel, e estava com -2, com -4 a 140. Foi feito em dezembro. Em junho, 6 meses depois, ele estava com 0,5 e não aceitava a correção. Você imagina, -2 com -4, paciente que tem 0,3, sem correção, esse paciente tem visão menor que 0,05. Ele melhorou em 10 vezes, vamos dizer assim, entre aspas, a acuidade visual do olho esquerdo. Melhorou muito. E o olho direito, ele já começou a ter perda de visão. Olha aqui a topografia do olho direito, como é que era. Está acompanhando aqui pós-anel, e aqui agora do olho direito. Então, o que é que nós vamos fazer agora, Maria? Eu acho que tem indicação crosslink no lado direito, senão a gente está perdendo timing. Só está aumentando essa miopia dele. Mas aí que aconteceu uma coisa interessante. A família falou assim, mas ela enxerga muito bem, e não sei o quê, papapá, papapá, nós vamos aguardar. E não quiseram fazer o crosslink. Foi indicado, mas não quiseram fazer. Isso foi em junho de 2014. Tudo anotado no prontuário. É fundamental. Não vale palavra minha quanto palavra sua, vale o que está escrito. Não tenham preguiça de preencher prontuário. Então, coloquei tudo no prontuário, indicado, crosslink, paciente com progressão com o olho direito, paciente, família, resistente ao procedimento, não aceitou o crosslink do olho direito. Tudo bem, é opção da família, você não pode forçar. Muito bem, mas aí o que aconteceu? Olha aqui, Uhum. olha a visão agora. Olha a visão do olho esquerdo. Então, aí, o paciente começou a perceber que a coisa estava morro abaixo. Qual que seria a sua conduta agora? Tá tendo progressão em ambos os olhos. Continuaria com a indicação do crosslink no lado direito. Tá? Calma. Lembrando que aqui foi em junho que eu indiquei o crosslink, tá? Uhum. Em outubro, observe. Gente, 4 meses é muito pouco tempo. Esses casos são agressivos. Observa que aqui, ó, em um ano, o paciente saiu de 1 para 0,3. A coisa é evolução rápida. Porque o paciente continua coçando o olho, tem uma conjuntivite papilar gigante. Bom, então, qual que será a sua conduta? 4 meses depois, o paciente voltou. Eu continuaria com a indicação do crosslink, mas eu acho que agora, para ambos os olhos, doutor Reinaldo. Para ambos os olhos? Mesmo com o anel do lado esquerdo, tá tendo progressão. Antes não tinha, não aceitava uma correção. Ah, não, houve melhora da visão, né? Não, teve um aumento aí da miopia, não tinha correção em junho de 2014. 4 meses depois, houve uma miopia de -1,5 com astigmatismo -1. Ok, que a visão saiu de 0,5 para 0,8. Maria Mas Luísa, o fato de não aceitar a correção não significa que esse paciente era hemétrope. Significa que a córnea estava tão irregular após o anel que não havia melhora. então Olha eu aqui a continuo com a ceratometria do indicação. olho esquerdo. Ela era 51 antes do anel, foi para 46 depois do anel, e agora tem 44. Onde é que você está vendo Uhum. progressão aqui? Não, só estava olhando a questão de surgimento de grau, nem é de acuidade visual.
Mas, veja bem, um jovem, ele pode ter uma progressão da sua miopia, mesmo Em tendo 4 meses? ceratocone. O ceratocone não é vacina contra a progressão de miopia. Ele pode ter uma miopia associada também. Então, Sim, mas só que em você quatro observa que meses aos teve um 14 anos aumento. já era míope. E Sim, olha que aos 14 anos a gente não tinha nem topografia, nem suspeita de ceratocone. Então, com o crescimento do olho, que cresce tudo, não é só o olho, cresce a pessoa toda, vai aumentando a miopia. Então, é previsto que realmente tivesse um aumento da miopia. Agora, se você tem uma córnea mais regular, então você consegue uma melhor acuidade visual. Então, o fato de ter aparecido o grau aqui não significa progressão, pelo contrário. Essa córnea está mais plana agora do que estava há 4 meses atrás. Ou seja, o anel está segurando o ceratocone do olho esquerdo, teve um resultado refracional excelente, mas o olho direito piorou. tem que. E aí, fazer o quê? Tá tendo progressão. Continua com a indicação. Não sei se pensaria em anel neste lado direito também ou somente o crosslink. Eu me lembrar, gente, que 0,6, mesmo que seja um 0,6 mal de visão, é uma visão bastante satisfatória, Gente. né? Então, Uhum. se eu quero colocar um anel, tudo bem, é uma opção. Mas eu considero o seguinte, que se eu conseguir estabilizar esse paciente com 0,6 de visão, e frequentemente a gente consegue, com o crosslink, um aplanamento adicional com melhora da visão. Isso não é comum, não é raro, não, é comum. Então, eu posso colocar o anel depois do crosslink? Posso. Coloco o anel, faço o crosslink, que é um procedimento muito menos invasivo, e posteriormente, se for necessário, eu faço o anel. O que foi feito? Foi feito um crosslink no olho direito, né? Então, foi feito então o crosslink no olho direito em outubro de 2014. Observa aqui, ó. Estava 0,6 mal. A miopia continuou aumentando. Menos 2, não, aumentando não. Aqui já até melhorou um pouquinho o cilindro. Mas ganhou linha de visão, ó. Já 0,7, outro com 0,8. Tinha um pouquinho de raise, que é normal. Agora, observa o seguinte: foi um tratamento feito precocemente? Não. Quando você trata um ceratocone já manifesto, observe como é que está a qualidade de visão. Você não consegue nível mínimo em nenhuma frequência, nem nos estímulos diurno nem noturno. Ou seja, mesmo esse paciente tendo uma visão de 1, ele tem uma qualidade de visão ruim, porque o ceratocone expressa muita aberração de alta ordem. Então, quanto mais precoce for o tratamento, melhor é a reabilitação visual. Então, não achem que que 1 de visão reabilitou totalmente o paciente, não. Ele tem uma qualidade de visão ruim. Evidentemente que ele ganhou a linha de visão, isso é muito importante. Mas o tratamento não foi precoce. Muito bem. E segue a coisa, ó. 2015, 0,7, 0,8 mal. Em 2016, observe que a sensibilidade ao contraste não normaliza, não melhora. Aumento da ceratometria do olho esquerdo, com aumentos do astigmatismo, a visão está 0,6, 0,7 de 2016. Topografia está estável. Você observa que nunca normaliza a qualidade de visão. Então, você observa como é que tem variação, né? Aqui já está com 0,8, 0,8 sem correção no olho esquerdo. Então, tá aí 2017, paciente também com uma visão bastante. Olha como é que ganhou a linha de visão depois do crosslink do olho direito. E agora está aqui o ceratocone absolutamente estável no olho direito. E observe como que aplanou a área central com o anel, por isso que teve um ganho de acuidade visual tão boa. Então, tá aí, 2018, continua estável, né? Observe uma coisa interessante. Quando o raise do crosslink melhora, além de ganho de visão, está com 0,8, estava com 0,6 mal, ele melhora a qualidade de visão.
embora você, olha o esquerdo, a acuidade visual é praticamente a mesma. Observe a qualidade de visão do olho direito para o olho esquerdo. Ou seja, se você tem a possibilidade de fazer precocemente o crosslinking, é melhor porque você vai preservar a qualidade de visão. Quando você já faz o anel com um paciente com uma qualidade de visão já ruim, um ceratocone mais avançado, você nunca consegue normalizar a qualidade de visão. Muito bem. Aqui o último controle dele, aqui, ó, 0,7 AO. Observa que está aquele ceratoconezinho inicial que a gente conseguiu interromper. O aplanamento central. Nunca olhe em topografia, porque isso não significa nada após anel. Observe que aqui, ó, está dando 12 de astigmatismo. Ele tem 0,7 visão sem correção cilíndrica. Então, a topografia não espelha o resultado visual. 2020, 0,9, 0,8. Você vê que a topografia está praticamente a mesma. Olha aqui, ó, 53, 54, 12 de astigmatismo. Lá já tem 4, aqui tem 6 de astigmatismo. Não são confiáveis essas topografias. O importante aqui é o resultado visual do paciente. Muito bem. O que nós aprendemos com esse caso aí, Maria? Criança com atopia e miopia em progressão deve ser submetida à topografia, mesmo com cuidado visual de 1, em especial se tiver histórico de alergia ocular. Respeite a decisão da família de não aceitar um procedimento, mas escreva no prontuário a sua indicação. Deixe claro que adiar o procedimento vai piorar o prognóstico. Forneça as informações de forma clara e deixe a família à vontade para solicitar outra opinião. Em casos graves de alergia, é aconselhável o acompanhamento de um médico alergista. Após o implante de anel em olho esquerdo e do crosslink em olho direito, foi preservada uma boa qualidade visual. No entanto, a qualidade visual ficou prejudicada. O melhor tratamento é a prevenção. Bom, então vocês veem que outro caso de córea irregular foi tratado, então, nesse caso, com anel e o outro olho com crosslink. Lembrando só que hoje nós tivemos uma decisão, gente, do Supremo Tribunal Federal. Eu lembrei disso aqui agora por causa da questão de respeitar a decisão da família. O Supremo Tribunal Federal, considerando a democracia, ele considerou, então, que a família tem o direito de não aceitar tratamento, mesmo quando você põe em risco a vida de uma criança. Ou seja, um testemunho de Jeová que chegar no hospital não querendo transfusão de sangue, mesmo que seja uma criança, mesmo que ela tenha risco de morrer, você não pode, pela decisão do STF, de dar sangue para aquela criança. Né? Então, tudo pela democracia. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esse caso? Reinaldo, eu queria fazer uma pergunta. Pois não. Com relação ao anel, né? Eu vi aí que tinha um cálculo feito por uma determinada empresa, né, o nomograma, e eu não sei se o senhor usou o anel dessa empresa ou de outra empresa, e a minha pergunta seria isso: tem anel de empresa A que funciona melhor do que anel de empresa B? Não, Tudo igual. tudo igual. O que Ok. pode variar é, por exemplo, esses desenhos de anéis assimétricos. Isso aí sim, você É, pode ter resultados. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acho que o anel assimétrico faz toda é lógico, mas eu não tenho experiência com anéis assimétricos. Inclusive, eu conto com você para quando a gente tiver caso de anel lá, a gente poder discutir para a gente começar a usar esses anéis assimétricos. Eu tenho vontade de usar esses anéis assimétricos. O eu, Albertazzo, por exemplo, ama esses anéis. Aquele menino lá de bom fã. Bonfante, Nelson, ele adora anel assimétrico. Então, agora, o Paulo fala que não faz diferença nenhuma, mas o Paulo tem um conflito de interesse aí. Então, Uhum. eu acho que a gente deve ensinar tudo aquilo que está disponível. E já que tem literatura dizendo que é interessante, vamos fazer também. Talvez eu comece a usar agora semana que vem. Eu fiz a solicitação, mas ele tem um custo diferente, né? Então vamos ver se vão
autorizar, porque aí eu vou começar a usar o assimétrico também. E vai ser um caso interessante porque num dos olhos eu implantei o convencional, no Aham, outro eu pedi o assimétrico e, e ainda vai ter uma terceira nuance que talvez eles comprem também para outros casos, o do fabricante diferente que eu mencionei aqui. entendi. A gente tem que lembrar que nós temos três fabricantes de anel. Nós temos a Ferrara, nós Uhum, temos a Kera Ring, que é da Medifactos, e nós temos a Vision Tech, que é o Cornell Ring. uhum. Então, eu acho o seguinte, que vocês fiquem à vontade. Isso aí, para mim, não faz a menor diferença entre eles, não. Mais um casinho para terminar, cara? Ô, Arnaldo, Acho que está de bom tamanho, Reinaldo. 9,5. Nós estamos com chegou? falta de fé. A gente só tem a doutora Ana Luísa e a doutora Maria Luísa hoje aí. Como é que é? Ela- Cadê o resto da turma? o resto da turma, o doutor Rafael deve ter tido algum problema aí, que ele está offline e os outros nem apareceram. Inclusive, amanhã eu vou ligar para todos para saber o que foi que aconteceu. Ok? É. Mas você Vamos para o está com uma último caso camiseta aqui. bonita aí. Essa camiseta em comemoração à vitória de ontem, né? Isso. Isso aqui, ó, gente, é a prisão Tem onde mais um caso aí, Sócrates ficou. Reinaldo? Então, Oi? tem mais um casinho aí? É só a última Então, agora. vamos lá. Então, vamos lá. Esse aqui, gente, só lembrando, é um caso histórico. Isso aqui é a prisão onde Sócrates ficou antes de ir para o julgamento lá em Atenas, foi condenado à morte com a cicuta, né? Que é tomando aquele veneno. E foi interessante que ele tinha a possibilidade de se defender, ele não quis se defender. Ele disse que as ideias dele não seriam mortas. E realmente não foram. Muito bem. Então, esse casinho é bem rápido, mas é porque eu queria mostrar um tratamento para cada tipo de cólica irregular. Ou seja, não existe um único tratamento. Esse caso é emblemático. Vamos lá, quem vai fazer esse caso? Doutora Ana Luísa, Vamos lá. 24 Vamos anos, lá. pedreiro. 2008 veio para avaliar refrativa, alta miopia. Usa lente de contato gelatinosa com muita dificuldade e não consegue trabalhar com óculos. Então, de refração, -8, AO com visão de 0,4, PAC 532, 531. Então, tratamento 47, 44, 49, tá. Olho direito que a gente vê, né? A córnea irregular com a ceratometria um pouquinho mais elevada. Então, eu tentaria primeiro uma lente de contato rígida, para ver se dá certo. Esse paciente, ele é pedreiro. Uhum. Ele trabalha em um ambiente altamente inóspito. Jamais ele usava lente gelatinosa porque não conseguia usar óculos. Gente, esse A trabalho rígida vai ser braçal, pior. a pessoa transpira muito. Uma lente de contato, um óculos, é muito complicado você usar. Então, esse paciente queria uma solução, porque a lente de contato não estava resolvendo o problema dele e ele não conseguia trabalhar com óculos. Tá. Então, pensar na refrativa. Só que com essa refração um pouco mais alta, e a ceratometria, eu acho que eu pediria o Pentacam primeiro, doutor, antes de Nós fazer a estamos em cirurgia, né? 2008. 2008 não tinha Pentacan, não. Tá, deixa eu ver aqui. O que você acha que aconteceu com esse olho direito desse paciente? Isso, será que era por causa da lente de contato que tava assim? Porque tem com essa simetria que a esquerda não tem, né? O olho esquerdo dele. Exatamente, gente. Ceratocone é uma doença bilateral. Se tem uma Uhum, cólica absolutamente normal no olho esquerdo, certamente isso aqui é por causa de uma lesão epitelial causada pela lente de contato. A primeira coisa a fazer é suspender o uso da lente. Foi o que foi feito. Com uhum, muita dificuldade, eu convenci o paciente a suspender o uso da lente. Olha o que aconteceu. A córnea ficou normal. E aí? uhum. Tá. Aí eu acho que dava para avaliar, era -8, né? Acho que Sim. talvez não ia conseguir corrigir tudo, provavelmente, com o PRK dele. O que você faria no paciente desse? Ô, gente, todo mundo pode dar opinião. O que vocês acham que deveria fazer num paciente desse? -8.
Olha a topografia. Ah, Alguém sugere então, alguma coisa? Ele tinha -8, mas com a visão de 0,4, né? 0,4 mal. 0,4, ruim, hein? Eu faria o teste de lente de contato rígida para ver o potencial, né? Ver se não tem nenhuma outra coisa, óbvio, mapeamento, etc. Mas ia talvez até colocar nele uma hipocorreção, já que eu teria um certo receio de corrigir os -8, colocava nele um -6, ver se ele tinha uma boa visão para tentar essa hipocorreção num PRK. Tá. O Lio Fasca. Lio Fasca para mim seria o ideal. Um pedreiro, você propôs para um Com pedreiro, cer- você está com- é até agressivo, né? Eu Vai tô fazer com um perder aqui a para casa propor dele. para ele, viu, doutor Renato? Hã? Eu Como é tô que é? com uma lente Fasca aqui de Pois bônus é, pai. Mas se e não. tivesse. Não, mas eu tenho uma Viu? paciente para colocar. Essa paciente tá doida para operar, ué. Nós tivemos duas pacientes, uma tá com medo e a outra desapareceu. Eu Não, tô com a não. lente aqui em casa. Ah, não. Então, pera lá, ué. Eu tô com uma paciente lá doida para operar. é, E já está com os exames todos prontos, inclusive com o CT, tudo tá prontinha. Então Então vamos vamos caçar essa avaliar isso aí. paciente, então. Vamos procurar essa paciente. Ô, Tá. gente, fazer o que com essa paciente? Vamos aí. então, ele tem -8. Eu acho que talvez essa opção do anel com PRK daria certo, né, doutor? Pra tentar consumir menos tecido. Um PRK com anel. Você sabe que o PRK com anel frequentemente dá um raise muito significativo. É lógico que você tem que fazer uma zona ótica menor. Mas você pensaria em outra solução, não? O LASIK, né? LASIK -8? Aí eu Mas, pensei nisso. Olha a profundidade de ablação. 146, 124. Olha o PTA. O PTA é 50%. Não é seguro, uhum. certo? Mas, o que é que eu fiz? Isso aí Eu foi em fiz um 2008, LASIK. né? Em É, 2008 ele não tinha essa foi- informação do PTA, tá certo? Então, não é seguro. Muito bem. Lembrar que é um pedreiro que trabalha no sol. Então, gente, ele não tinha outra alternativa. Eu reduzi a zona ótica e eu fiz o LASIK nesse paciente. No primeiro pós-operatório, ele estava com 0,5 sem correção. Eu me lembro que esse paciente trabalhava na construção civil em São Paulo. Provavelmente ele voltou para São Paulo, não fez mais nenhum controle pós-operatório. Agora, com certeza, se tivesse ficado ruim, ele teria voltado. Então vamos lá, o que é que nós aprendemos com esse caso? Caso de uma córnea irregular, causado por lente de contato. No final, a solução foi um LASIK, apesar de uma alta miopia. Fazer um PRK num paciente desse, que fica no sol o tempo todo, com 8 de miopia, você vai causar um raise muitas vezes incapacitante para esse paciente. Então, você não uhum. deve fazer essa opção. Vamos lá, o que, é que nós aprendemos nesse caso? Então, o fato de não ter voltado sugere que ficou satisfeito com o resultado. A cirurgia refrativa é opcional na maioria dos casos. Este caso teve uma indicação profissional. A expectativa do paciente era conseguir trabalhar sem óculos. Sua retina já tinha alterações importantes, limitando a acuidade visual. O planejamento cirúrgico deve atender a necessidade do paciente. E quem não tem quantidade de acuidade visual não reclama da qualidade. Então, quando o LASIK for indicado em altas miopias, o cálculo do PTA se torna necessário. Considere o PRK em caso de valores limítrofes. E a exposição ao sol é uma limitação importante para o PRK. Muito bem, gente, eram esses casos que eu ia apresentar para vocês. Alguém quer fazer alguma observação sobre esses casos aí? Eu queria, doutor Renato. Diga lá, Cláudio.
essa profissão, pedreiro, é difícil qualquer opção. Com certeza. Tudo dá errado, tem poeira, tem sol, tem dificuldade, ele não pode parar porque ele recebe às vezes muito por empreitada. Para tirar a lente de contato, vir fazer o teste. Não, Nossa é Senhora! Ô profissão difícil para atender essa aí, viu? complicado. Por isso é que a única solução que eu encontrei para resolver o problema desse paciente foi o LASIK, porque evitava o REIS e conseguia trabalhar sem óculos. Agora, o problema todo foi que eu não tive um segmento desse paciente, né? Olha assim, eu mesmo vou fazer esse caso aqui, porque olha aqui, uma médica, cirurgia refrativa há mais de 25 anos, olha a topografia, olha a topografia, olha aqui a opacidade, pós-pterígio, estão vendo? Olha o epitélio como era todo irregular, olha a opacidade como é que está, a OCT. Aqui eu medi quanto que era a profundidade da, essa paciente tem 46 anos. Então, o que é que eu fiz? Considerando que ela tinha uma visão muito ruim, 0,1, tá? De visão, sem correção. E 0,5 com correção. Uma córnea muito irregular, não tinha ceratocone. Então, o que que eu fiz? Aqui está não é ectasia, apesar de ter essa imagem aqui, eu optei então por fazer um PTK nessa área central do olho esquerdo, que ela tinha uma visão ruim. Então, eu ela tinha 46 anos. O que é que eu fiz? A refração dela era -1 com -1 a 150. Quando eu fiz a refração dela para perto, observe que quando eu fazia +2 com -1 com uma hipocorreção, ela tinha uma visão muito boa. Então, eu fiz um planejamento de um PRK no olho esquerdo, com +1 com +1, porque meu objetivo não era tirar a cicatriz, que a cicatriz estava muito mais profunda. Era melhorar a visão de perto, já que ela não usava esse olho. Ela tinha visão de 1 e 0,1. Então, olha o que eu fiz. Deixei essa paciente com 1 no olho direito, não mexi no olho direito, e tirei a sua opacidade central e dei para ela uma visão de 1 sem correção, uma paciente que hoje está com 50 anos. Então, observa como é que melhorou o padrão central da córnea, a ceratometria dela aumentou um pouquinho, porque foi feito um tratamento para hipermetropia, e, deixa eu ver aqui, eu queria mostrar para vocês, aqui ó, o pré-operatório, o perioperatório e o pós-operatório. Olha que legal, gente. O paciente já estava cansado de não enxergar bem desse olho. Aqui é o tratamento. Aqui eu só queria mostrar para vocês o tanto que essa córnea estava irregular. Não sei se vocês estão conseguindo ver daí, porque a imagem não está muito nítida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá como é que essa córnea, o centro dela é todo irregular. Então, foi feita, então, uma ablação Observe como é que ela estava toda irregular. Olha aqui, totalmente irregular. E no final, essa paciente conseguiu ter uma ótima visão de perto, sem correção, e continuou sem correção. Então, foi um PTK, meio PRK, meio PTK, que foi feito para resolver esse problema. Só para esse último caso, então, que foi um caso de córnea irregular pós-cirurgia de pterígio. Então, eram esses os casos que eu queria trazer para vocês. E Ok, Reinaldo. ontem, Arnaldo, eu precisei de uma tesoura lá no ocular laser. A gente Uhum. faz cirurgia 100% laser, eu tive que usar uma tesoura. De vez em quando acontece. Um Mas que pterígio tesoura estava de em Varnas cima do lá? flap. Não, eu fui levantar um flap de LASIK. Uma Aham. paciente que eu já tinha operado há mais de 20 anos. Aí, resultado, quando eu levantei o flap, cadê que o flap levantava? O pterígio não soltava. Eu tive que fazer uma cirurgia de Aconteceu comigo pterígio lá no já. ocular laser.
Tive que cortar a Eu, cabeça do pterígio para rebater o flap. primeiro caso Mas, de fita, segundo que eu fiz, eu tive que fazer isso. pois é. Simplesmente o laser não cortou o pterígio, eu tive que cortar com a tesoura, né? Não, o flap já estava pronto. O pterígio é que não deixava levantar o Não flap, deixava entendeu? levantar, né? Mas é Não, isso mas aí, agora já gente, tem ó. as tesourinhas lá. Um abraço para Ok, vocês, Renato, então. Um bom obrigado. Boa final de noite a semana todos, aí. pessoal. Falou, Cláudio. Falou, Obrigado. Cláudio. Boa noite. Boa Falou, noite, Arnaldo. Um gente. abraço, gente. Boa Boa noite para noite, vocês. Com pessoal. Deus.